Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, Linguagem, Suas Tecnologias, Língua Portuguesa. Eu sou o professor Ivair e olha só, de olho na tela, hoje nós trabalharemos a tipologia e os gêneros textuais, também o discurso e a intertextualidade. E aí, você já consegue entender de que forma que esses textos se apresentam? Quando ele é narrativo, quando ele é descritivo, quando ele é argumentativo? E em relação aos gêneros textuais? Cada um desses gêneros tem a sua característica, né? E são essas características que nos permite identificá-lo. Trata-se de uma carta, é um artigo de opinião, é uma notícia, é um anúncio publicitário? Pois bem, é o que nós vamos tratar hoje. Outro assunto importante é sobre o discurso ali presente nos textos e também sobre a intertextualidade, quando um texto se apoia em outro para criar um novo texto, né? Tem como base um primeiro texto e a partir dele se cria uma nova possibilidade, né, textual. Dá uma olhadinha aqui na tela. Hoje nós falaremos sobre os tipos e os gêneros textuais. Constantemente nós estamos em contato com os mais diversos tipos e gêneros textuais, não é isso? Pois bem, a origem, né, etimológica de texto é um termo do latim textus, é um tecido, um entrelaçamento. O texto, portanto, seria o entrelaçamento de signos linguísticos que juntos produzem um sentido. Tipo ou tipologia textual são as diferentes formas que um texto pode apresentar-se. E quais são as principais tipologias? Nós temos, então, a tipologia narrativa. Um texto narrativo, ele conta uma história. Então, quando você lê um romance, quando você lê um conto, nós estamos, então, apresentando aí um texto narrativo. Conta-se uma história, apresenta-se um enredo. O outro texto que nós temos são os descritivos. Os textos descritivos, nós vamos percebê-lo no nosso dia a dia a partir do momento em que há a descrição de um cenário, nos seus mínimos detalhes. Então, o autor vai narrar uma história, mas ele precisa apresentar o cenário, onde aconteceu essa história, ou apresentar também o personagem, né? Como que é esse personagem? Alto, baixo, magro, moreno, né? Como que são os traços da sua fisionomia? E ele pode, inclusive, descrever também a personalidade deste personagem. Depois nós trazemos o texto expositivo. O texto expositivo é quando nós estamos explicando um determinado conteúdo. Por exemplo, falando em língua portuguesa, o nosso assunto hoje são os gêneros textuais, as tipologias textuais, intertextualidade e discurso. Então, tudo o que vier conceituando esses assuntos, estes conteúdos, trata-se, portanto, de um texto expositivo. Ele tem por objetivo explicar um conceito. Depois nós temos os textos argumentativos, em que o autor defende uma opinião. E nós vamos percebê-lo nos artigos de opinião, nos textos dissertativos argumentativos e, por fim, o texto injuntivo. Esse texto injuntivo são, por exemplo, uma receita de bolo, os textos que instruem, de instrução, quando você, por exemplo, quer montar um objeto, comprou um móvel e ali vem o passo a passo de como você deve fazer. E nós vamos perceber sempre o quê? Os verbos no imperativo que dá uma ordem. Faça, acrescente, junte a isso, aperte, leve ao forno. Então, se é um texto de instrução, como por exemplo até uma receita, né, culinária, sempre nós vamos perceber a presença desses verbos, ok? Pois bem, quando nós falamos em gêneros literários, nós podemos lembrar das novelas, dos romances, dos contos, crônicas ou fábulas, né? Então, novelas é do nosso cotidiano. Muitos apreciam as telenovelas e é um texto literário. Os contos, as crônicas ou as fábulas. Normalmente são histórias direcionadas ao público infantil, onde nós temos personagens, né, animais que agem como pessoas. E temos ainda os diários, os poemas, as tragédias, comédias ou os dramas.
esses três últimos aqui, que representam diretamente o texto teatral. São textos apresentados para serem encenados. Aqueles são os gêneros literários, e agora nós falaremos sobre os gêneros não literários. Nós temos os artigos de opinião, as crônicas jornalistas, os editoriais, os resumos, as resenhas, as notícias, as reportagens e as propagandas. Qual a diferença, professor, de um texto literário para um texto não literário? O que nós podemos, observar? Que os textos literários eles servem para o entretenimento, enquanto que os textos não literários são textos objetivos que procuram informar o público, por exemplo, uma notícia, um editorial que apresenta uma opinião de um autor. Então nós vamos perceber uma linguagem mais objetiva e tem uma finalidade que é apresentar uma opinião, apresentar um fato, um acontecimento, no caso das notícias. Pois bem, prosseguindo aqui, quando nós falamos em leitura e compreensão e interpretação, para que um texto cumpra a sua finalidade comunicativa, é essencial que o leitor tenha as competências necessárias para ler, compreender e interpretar as informações transmitidas. Eu leio uma notícia e a pergunta é, eu entendi? Eu consigo contar essa história para alguém sem omitir ou acrescentar um fato? Então é compreender e a partir do momento que há uma compreensão, você pode repassar esta notícia para uma outra pessoa sem prejuízo da informação. O leitor, ele deve ter a capacidade de mobilizar os conhecimentos prévios que possui sobre um assunto do texto e permitir a aquisição de um novo conteúdo que está sendo lido, seja feita de forma relacionada com a informação já possuída. E aí nós vamos aqui perceber, por exemplo, um texto injuntivo. Nós temos a presença nas campanhas publicitárias. Olha o verbo aqui que indica uma ordem. Afaste os bichos, lave as mãos com água e sabão, protege sua saúde. Então é uma campanha publicitária que fala sobre a higiene, manter sempre as mãos limpas. Qual que é a finalidade desse texto? É orientar o interlocutor, a pessoa que está assistindo o comercial, a cuidar bem da sua higiene pessoal. Olha esse outro, uma resenha ou uma sinopse. Normalmente, uma sinopse vai trazer o resumo de um produto. No caso, o filme A Corrente do Bem. A Corrente do Bem conta a história de um garoto que crê ser possível mudar o mundo a partir da ação voluntária de cada um. O professor de Sociologia não espera que a turma do 7º ano seja diferente das turmas anteriores. Por isso, ele sugere o mesmo trabalho sempre no primeiro dia de aula, sem maiores expectativas quanto aos resultados. Então aqui traz a sinopse, ou seja, um resumo do que se pode ser observado nesse filme. O artigo de opinião, nós temos aqui, olha só, o hábito de consumo dos brasileiros baliza uma série de ações e estratégias das empresas e, por isso, acaba sendo estudado e revisado diversas vezes ao longo do ano. Com valores de produtos em elevação e a forte tendência dos clientes de pechinchar, os supermercados se veem às voltas com estratégias para segurar esse consumidor, oferecendo, entre outros benefícios, o pagamento parcelado em até 3 vezes sem juros no cartão de crédito. E aí o artigo de opinião apresenta uma situação, neste caso, a inflação, o ato de pechinchar, e ele apresenta um ponto de vista sobre isso. Então o artigo de opinião é um texto que opina, que apresenta um ponto de vista sobre um assunto. Temos os cartoons ou as charges, que também é um texto argumentativo crítico, cheia de tudo isso, diz a personagem. E nada mais, nada menos, olha só, uma outra enchente, as chuvas de verão abrigam aí uma comunidade e deixam as casas, os bairros, os setores inundados. E a mulher diz, cheia de tudo isso. E olha só,
mais uma vez, a enchente, as cheias que deixam esses personagens desabrigados e que são situações, às vezes, corriqueiras em algumas localidades. A notícia tem o objetivo de informar, novos trens chegam ao Rio. O Porto do Rio recebe hoje o segundo lote de 30 novos trens comprados pelo governo do estado na China. Desta vez, chegam 3 composições com capacidade de 1.300 pessoas cada. Os trens todos com ar-condicionado, contam com tecnologia de ponta, interiores mais amplos, painéis de LED e um moderno sistema de comunicação interativa. E a notícia tem o objetivo de informar ao público sobre um determinado fato, sobre um acontecimento. Neste caso, a chegada de novos trens modernos com maior capacidade lá no Porto do Rio, tá ok? Aqui nós temos o discurso, né? Vamos falar um pouquinho sobre? O que é o discurso? É a atividade comunicativa. Então, na notícia, no artigo de opinião, né, há um discurso construído de um texto em um contexto discursivo, ou seja, quem fala e com que finalidade. Então, uma notícia, com quem fala? Com o público receptor. Quem fala? O repórter, o jornalista. E qual é a finalidade? Apresentar um fato que está acontecendo, ou seja, na sua cidade, no seu estado, no seu país ou no mundo. O objetivo da notícia é manter as pessoas informadas sobre um determinado assunto, ok? E aí nós temos aqui o discurso em si, as tecnologias, ou seja, as ideologias presentes em um discurso são diretamente determinadas pelo contexto, ok? E a intertextualidade. Professor, o que é intertextualidade? De olho aqui na tela, olha só. É o nome dado, a relação que se estabelece entre 2 textos, quando um desses textos, já criado, exerce a influência na criação de um novo texto. E diversos autores utilizam este recurso para demonstrar a intertextualidade. Vamos ver aqui? Nós temos um quadro aqui, na época do Renascimento, a Mona Lisa do Leonardo da Vinci, e aí o Maurício de Souza cria a intertextualidade a partir da Mônica, da turminha da Mônica, o Maurício de Souza, então, recria a tela, porém, utilizando-se da personagem Mônica, inspirada em um primeiro texto. E aí nós temos uma intertextualidade, um exemplo de intertexto. Portanto, contextualização é uma palavra que remete ao ato de determinar um contexto para alguma coisa. Geralmente o seu objetivo é explicar as razões ou mesmo as características precedentes de uma situação, ok? Pois bem, vamos finalizar aqui a nossa aula de hoje, né? E nós falamos sobre os tipos e os gêneros textuais, o discurso e a intertextualidade. Portanto, aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Partiu!